papo. Falar um pouco sobre esse cenário, sobre a questão dessas vazação de áudios, esses vaza-áudio aí que aconteceu aí pela a Globo, né? Interessante que a Globo foi o primeiro a soltar, depois veio a Band News, e aí veio, o primeiro de tudo foi o estado, foi a Folha de São Paulo, né? O que você acha disso? Boa tarde. Boa tarde. Esse país é extremamente complicado, né? Porque você vê, isso aí foi um jornalista estrangeiro, né, que fez essa denúncia. O Glenn é aquele mesmo lá que praticamente destruiu a Lava Jato. Mas ele é um jornalista. Ele não tem lado, ele é jornalista. Então aquilo já foi uma lição para o jornalismo brasileiro. Né? Você precisar de um cara estrangeiro. Ele está falando que todos nós já sabíamos. Verdade. Né? Que o Supremo, nossa senhora, eu gosto nem de falar essa palavra. Aquilo não é Supremo, nem aqui, nem na China. Né? Você vê a lista de figuras que tem lá, quem que indicou. Quando você vê o cara que hoje é o presidente do Supremo fazer um discurso dizendo assim: nós derrotamos o bolsonarismo. Tem cabimento no Brasil? Eu fico falando, até um amigo... Perdeu a legitimidade. Até um amigo americano já falou: olha, às vezes você está lá no Central Park, em Nova York, você está lá no banco, aí chega um senhor, senta do lado, você olha, não conhece. E às vezes é um juiz da Suprema Corte americana, que são 9 juízes, né? Os daqui não, daqui dão opinião, fala fora dos autos. Então, a minha visão é que eles não têm legitimidade nenhuma. Um país sério. Mas aí, por outro lado, se você vai procurar a raiz do negócio, quem que botou ele lá? O presidente indicou, né? Os parlamentares aprovaram. O Senado aprovou. Então você vai olhando assim, aí parceiro, quem que colocou esses parlamentares lá? O povo, o voto. Então a raiz de tudo está na população passar a entender que o político, eu não gosto de política, mas a política é a essência da democracia. Se ele não gosta de política, ele gosta de ditadura. A ditadura não tem política. Né? Aí você fala para um cara de bem, cara que emprega gente, produz, né? Os empresários, que é quem movimenta o país, né? Quem promove praticamente todos os benefícios. O Estado não produz nada. Né? O Estado consome, né? o que nós produzimos. E aí fica esse negócio. Né? E não avalia. Perdoe eu falar isso aqui, você vai, não estou dizendo que é em caso de você vai numa Câmara de Vereadores. Né? Aí você olha, eu já fui em várias cidades, não estou dizendo que é aqui. Você fala assim, mas por que escolheram o pior? Como escolheu? Porque ninguém está dando a menor importância para a política, mas a política é que vai decidir a vida dele. Então, esse negócio não entra na minha cabeça. Eu venho do setor privado e a gente raciocina sempre, quando você vai fazer um negócio no setor privado, dentro de uma lógica. Porque não. Eu agora não estou apoiando mais fulano de tal, vou apoiar um outro. Às vezes são coisas totalmente diferentes. Não é? Já que você tocou nesse assunto, puxar para a eleição municipal, no caso é o Nápoles, nós estamos agora no período de interdições aí, de ação judicial, e a gente vê que a conversa mais comum que tem aí conseguiam eliminar, conseguiam um recurso, conseguiam usar coisa, já começa assim. Como é que você vê essa situação aí? Isso é uma demonstração de nosso estágio de subdesenvolvimento. Né? Você vê. Outro dia, um amigo meu conversando, aí eu perguntei para ele assim: você tem empresa grande, você contrataria qualquer um desses que já passaram por aqui, eu não vou citar ninguém, para administrar a sua empresa? Pode, gente, então por que sim? Você quer que ele administre a sua cidade, onde você está criando seus filhos? Não tem como responder. Então, eu raciocino assim: quando o cara entra para a política, para ser o administrador de uma cidade, é como se ele fosse o síndico de um condomínio. Mas não, ele tem o poder absoluto. É só ele que assina o cheque. Então não delega. Eu, por exemplo, fui diretor de empresa,
eu tinha meus gerentes, eles tinham o orçamento deles, né? Eu só monitorava, né? E cobrava, né? Naturalmente. Não, mas aí você vê, todos eles são pessoas que eu considero até amigas minhas, mas se você olhar a história deles como administrador, você não encontra nada, né? Mas a conversa, aquelas outras coisas que todos nós sabemos como funciona. Então, a política hoje no Brasil, ela faz seleção negativa. Então, você manda para a Câmara de Vereadores, para as prefeituras, para a Assembleia Legislativa, né? Manda para o Senado, para a Câmara Federal, pessoas que não têm história nenhuma. É lógico que tem honrosas exceções, mas ainda é uma minoria. E quem manda é a maioria. O senhor passou aí um bom período fazendo uma pré-campanha, fez uma festa bonita de filiação com o partido, com o republicano, e aí amanhã anoitece candidato, pré-candidato na época, pré-candidato pelo republicano, e aí o senhor amanhece com a história na rede social, no site da cidade, dizendo que o partido foi entregue para um concorrente seu. Como é que você entendeu essa situação? Que eu não era nem filiado. E quando você, que é pior. Quando você vai olhar, nem a filiação eles homologaram lá no cartório eleitoral. Mas eu sou velho, né? Mas sou ingênuo nesse ambiente, né? Então eu acredito. Ainda mais quando você está falando de um partido que é de uma ordem religiosa, né, protestante. Subentende-se que são pessoas corretas. Eu fui criado na igreja presbiteriana, sou protestante, estou achando que... Mas, pelo amor de Deus, fizeram uma festa, né, tinham acho que a presença de 5 deputados, entre federais e estaduais, o presidente do partido da Bahia, e aquela festa. Ai, meu Deus. O pior é que ele faz isso, o presidente municipal, o vereador, faz isso e ainda se acha no direito de achar que está com razão. E aí, qual foi o argumento que ele te deu alguma explicação? Eu não sei se eu posso falar, posso? Pode. Passou uns dias, foi lá, eu chamaria de extorsão, pedi dinheiro. Eu falei que não tinha. Ele conversou, eu falei, mesmo que tivesse, eu não dava. 3 dias depois, o partido estava sendo não era mais vendido para outro e que eu não era nem filiado. E é um partido ligado a uma igreja protestante, né? Então, essas coisas assim que eu estou aprendendo agora na velhice, né? Como funciona. Mais um aprendizado, né? Mas é assim mesmo, nunca é tarde. Mas eu acho que agora é a hora de prestar conta, esse vereador, prestar conta à sociedade. A sociedade de bem dessa cidade não pode dar uma oportunidade a um vereador como esse. Um vereador como esse, quem faz isso mostra que não tem personalidade nem caráter. E esse rapaz fez isso. Ele foi extremamente desrespeitoso com ele, com a igreja dele e com a população de Eunápolis. Eu acho que o desrespeito contigo, dele né? com Deus foi o mais grave, né? Ele faz tudo, faz oração, talvez faça até uma pregação bonita, empolgante, mas a alma é Nos bastidores, por trás, a história é outra, né? A alma suja. Mas fazer o quê? Eu não fico assim, agora eu vou prejudicar. Não, deixa que Deus. Se tem culpa, Deus cobra. Eu estou lembrando, essa mesma resposta que você está falando aqui agora, você deu imediatamente quando aconteceu o fato, e eu até recebi um telefonema de um líder religioso aqui, de uma pessoa dizendo, olha, eu admirei, eu não conhecia o Dr. Pedro, mas pela resposta que ele deu, colocando nas mãos de Deus, eu acho que ele deu a melhor resposta que poderia ser dada. Poderia ter uma atitude diferente. Eu não sei se eu teria a mesma atitude sua. Com certeza não. Mas, porque um mau caratismo como aquele daquele rapaz ali, ele e os associados dele, dá pra gente ter vontade de fazer outras coisas. Mas no seu caso, não, Deus sabe de todas as coisas, entrega na mão de Deus, e está muito bem entregue nas mãos de Deus, não tá? Isso aí. Essa parte aí eu
E como é que você vai ficar nessas eleições? Você vai tomar alguma posição oficial? Você vai esperar mais um pouco? Como é que vai ficar? Não, Você está sendo sondado aí por muita gente, todo mundo lhe procurou. Eu soube que o grupo do Roberto lhe procurou. Eu soube que o grupo do Neto, e você tem uma consideração muito grande pelo que eles fizeram, vieram lhe procurar, lhe oferecer até uma candidatura. Me explica direito essa situação. Não, é aquela história. A minha postura sempre foi de ajudar. Porque eu dediquei o melhor da minha vida, pessoal e profissional, a esse lugar. Né? Então eu fico, quer dizer, a economia melhorou. A Veracel foi a âncora do desenvolvimento, né? Valorizou as terras, o fazendeiro já investiu. Então hoje a agricultura e pecuária aqui na região é de alto nível técnico, né? Isso veio em função da Veracel. Então eu falei, mas pô, eu já fiz tudo. Mas aí eu procuro conversar com Deus. Eu falo assim, mas e o povo? Empresa é meio, o fim são as pessoas, né? E o povo? Eu falei, lógico que eu não falei assim para Deus, olha, tá uma merda, né? Mas você escolher para ser condomínio do seu prédio, uma pessoa que não tem nenhuma história positiva na vida, de construir coisas, não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. E eles são, até instintivamente, eles gostam de produzir pobre, né? De produzir pobre. E isso aí... Tanto é que fizeram casas, até no aeroporto que tinha aqui nessa cidade. Fizeram casas populares. Ou seja, aquele aeroporto, na época de viabilização da Veracel, eu recebia ali Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souza, César Borges, empresários de várias partes do mundo, que era um avião que pousava de motor de 8 lugares. Né? Então aquilo ajudou muito. Hoje me falaram... Em vez de melhorar o aeroporto, seguiu. Hoje me falaram que foi feito lá casas populares. Então, isso que eu chamo de produzir pobre. Né? E você não vê ação nenhuma. Você lembra, os mais antigos lembram, das dificuldades que foram colocadas para trazer um investimento de bilhões de dólares. Gerar milhares de empregos. Então, essa cultura que tem que mudar. Né? E eu passei um tempo, o pessoal às vezes me critica, né? Você aceitou ser secretário de Roberto? Não, eu era secretário das cidades. E olha lá o que eu procurei fazer. Primeiro, eu entrei para poder entender. Não adianta ficar falando sem saber o que está passando lá dentro. Eu fui. Aquilo que eu achava ruim, multiplica por 1 milhão. É muito pior. É muito pior. A prefeitura hoje tem o quê? Aí eu não estou querendo dizer que sem empregar ninguém, né? 6.600 funcionários. Né? Garanto, Guilherme, que deve ter 1.000 que não sabe nem onde trabalha. Ninguém. Essa é a minha experiência lá como secretário. Né? Então, o que significa que não tem 6.000 trabalhando, né? Claro que não. Você acha que trabalha o quê? 4.000 pessoas trabalham no município? E trabalham, prestam serviço? Eu não vou ser leviano no que falar, mas eu estimo que pelo menos 1.000 não sabe nem onde que é o emprego dele. Quem são essas pessoas? Não, sei lá. Pois é, deixa pra lá. Ai, quem são esses fantasminhos, camarada? Mas todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Isso demonstra a qualidade. A degradação isso. cultural de uma população. Eu até não estou querendo, como é que o pessoal fala, me gabar, né? Mas em 94, eu recebi o título de cidadão metropolitano. Era um diploma lindo, desse tamanho assim, bonito, colorido. Você tem lá? Tem. Mas era uma pessoa. Uma. Por ano escolhia um. Podia escolher quanto quisesse. Daí eles, naquela época, faziam um. Então, foi eu ganhei, o doutor Leonato também ganhou. Hoje, é cota. Cada vereador tem o direito de indicar todo ano 12. Você multiplica 12 vezes 17. Tem lá, mais de 200 e tantos. Então, desmoralizou. Eu não estou dizendo que essas pessoas não mereçam, né? Pode merecer.
Mas isso não é legal, não é normal. Não é normal. Não é uma população que tenha cultura, aceitaria. Ô Pedro, deixa uma mensagem aí pro povo. Eu sempre falei uma mensagem do jeito que eu estou hoje, eu dizia o seguinte, não tenha nenhuma esperança. É triste falar isso. É triste. Mas você está vendo agora o caso do Xandão lá, né? Xandão, tá. Vai brigar, vai tirar o Xandão, ele vai apertar, ele é um cara, né? Queixo duro. O que ele vai fazer? Vai se aposentar. Igual aquele Joaquim Barbosa. Sai, vai curtir a vida com 40 mil reais por mês no nosso bolso. E mais um monte de assessoria. Aí o que o seu Lula vai fazer? Vai botar outro igual ou pior. Igual ou pior. Só que o pior que tem lá chama Fachin. De todos os ruins que estão lá, ele é o pior. Ele é o responsável por toda essa desgraça do Brasil hoje. Ele foi lá, tirou um condenado em 3 instâncias da cadeia, apagou lá a ficha dele, ficou ficha limpa e botou ele para candidato. Aí veio o outro, criou a tal da urna eletrônica. A urna eletrônica, eu sempre faço uma figura assim. Você chega lá na loteria, vai fazer lá uma Mega Sena, aí você vai lá, bota os números, o cara não te dá comprovante. Mas você anotou o seu papel. Aí você chega lá, eu ganhei. Não, cadê o? Então é a mesma coisa, ninguém sabe. Aí você vê como é que a cadeia negativa vai crescer. Então, como é que você vai ter esperança no país? Agora vai tirar o Alexandre? Não adianta. Vai botar outro. Eu como vítima, eu tenho que te dizer o seguinte. Você é terrorista. Eu sou terrorista, tenho carteirinha de terrorista. Como vítima, a gente fica mais satisfeito por se acontecer mesmo a queda, a saída dele. Mas concordo contigo que vai sair um negócio para entrar um igual ou pior. Tem que tirar todos. Ali tem que ser mais sério. Ainda se auto-intitula Supremo, né? Dá uma tristeza. Supremo é Deus. Fazer o quê? É isso. Olha, prazer falar contigo. Será sempre bem-vindo aqui para a gente bater esse papo. É necessário uma vez por semana a gente ter essa conversa, atualizar. Aí você vai me informar, falar umas coisas. Atualizar. É bom atualizar. De vez em quando você vem aqui, atualiza, coloca a sua posição. As eleições estão chegando aí, vai ter o processo eleitoral, vai começar, com eles ou sem eles, liminar para lá, liminar para cá, ninguém sabe o que vai dar nisso. Mas no fritar dos ovos, vamos ver o que vai acontecer aí. E sua opinião é importante, vamos aguardar um pouco mais para saber como vai ser o processo. Um grande abraço. Obrigado. Falamos aí com o Dr. Pedro e a semana que vem ele volta com mais um quadro Opinião, trazendo a participação dele sobre os acontecimentos da semana. Grande abraço a todos.